A passagem do Evangelho de hoje, onde Cristo multiplica os peixes e os pães, é uma das passagens mais lembradas de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conta do teor dessa passagem, é inevitável que muitos pensem em termos terrenos e políticos e esqueçam que essa é uma passagem litúrgica por excelência. Claro, Cristo saciou a fome física daquelas pessoas, e isso é um fato, ocorreu. Ele multiplica aqueles pães e peixes para saciar a fome dos famintos. Mas para além do fato em si, nós temos a prefiguração do que seria a Eucaristia. Aqueles pães que se multiplicam até saciar a fome daquelas milhares de pessoas, e esse evento em si, apontam para ser a mística de Cristo, para a instituição da Eucaristia. E por consequência, apontam para cada altar ortodoxo ao redor do mundo. Porque através de uma pequena quantidade de pães e peixes, ele alimentou milhares de pessoas. E através do mesmo e único sacrifício, Cristo alimenta o homem de imortalidade e introduz graça em sua alma através da Eucaristia, tornando o homem um participante da vida de Cristo. E do mesmo modo que aquelas pessoas se fartaram e aqueles pães foram multiplicados até que todos estivessem plenos e saciados, assim também é com a Eucaristia, quando o cordeiro é partido, mas não dividido. Cristo não é cortado em pedaços, ele é multiplicado sem ser multiplicado em muitos. Essa é a linguagem patrística desse mistério. Cristo, em sua totalidade, está em cada partícula de comunhão que nós comungamos. E essa herança do reino dos céus nos será oferecida até o fim dos séculos, sem nunca se esgotar. Pois a fome do homem é uma fome de eternidade que só o corpo e o sangue de Cristo podem saciar. E isso nos acompanhará até o fim dos séculos. Meus irmãos, isso é muito importante. A comunhão, a divina liturgia, a Eucaristia hão de ser celebradas até o fim dos séculos, e não é um governo, um órgão internacional, uma pandemia que pode barrar a consagração do corpo e do sangue de Cristo, da Eucaristia. Não é algo, a Eucaristia, submetida ao desejo humano. Cristo há de oferecer a si mesmo em cada altar ortodoxo até o fim dos séculos. E quando nós falamos aqui de corpo e sangue de Cristo, nós estamos falando de corpo e sangue de Cristo. Aqui não há espaço para metáfora ou simbolismo. Cristo, é claro, é o seu corpo e o seu sangue. O próprio escândalo dos judeus, ao serem confrontados com essa afirmação de Cristo, escancara que ele foi explícito o suficiente. É seu corpo e é o seu sangue. São Nicolau Cavacilas, grande santo padre da igreja, que escreveu muitas linhas dedicadas à divina liturgia, diz que a Eucaristia é aquele corpo e sangue formado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e que está sentado à direita do Pai. Fecha aspas. Ou seja, é Cristo por inteiro que se oferece ao homem. Do mesmo modo que aqueles pães e peixes foram oferecidos como um dom livre de Deus ao homem, assim também é com a Eucaristia. Então essa é uma passagem litúrgica, que também segue uma norma litúrgica. No Evangelho diz que Cristo, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, ele deu aos discípulos. Esse é um trecho que conecta diretamente com a ceia mística. É uma prefiguração da ceia mística e da Eucaristia. E percebam que Cristo não entrega esse alimento às pessoas por si mesmo. Ele entrega aos apóstolos. E os apóstolos alimentam o povo. Do mesmo modo, a sucessão apostólica repousa no sacerdócio da igreja. E é através desses sucessores dos apóstolos que nós recebemos a Eucaristia e todos os outros mistérios da igreja. A ordem litúrgica prefigurada aqui é claríssima. E prestem atenção
também, que é citado 12 cestos de pães. São João Crisóstomo diz que o número 12 aqui é enfatizado para nos mostrar que até mesmo Judas tinha um cesto. Vejam, isso é muito importante, porque nessa guinada histórica de apostasia que nós estamos vivendo, muitos se escandalizam quando um bispo ou um padre acaba caindo em desgraça. Quando um bispo ou um padre acaba traindo a fé. Muitos se escandalizam e até questionam sua fé. Muitos apostatam por causa disso. Mas nós não podemos cair na tentação de duvidar da verdadeira fé, porque a vida que verte da igreja não cessa jamais. Os mistérios, meus irmãos, não são maculados pela queda dos sacerdotes. A força da traição não se compara ao poder infinito das energias do Espírito Santo, porque as mãos que consagram e a voz que pronuncia as palavras não é o poder pelo qual a Eucaristia subsiste, porque é Ele, Cristo, que oferece e é oferecido. São Nicolau Cavassilás dizia que, abre aspas, nós estamos seguros do resultado. Aqui ele está dizendo sobre a transformação do pão e vinho em corpo e sangue, não por causa do homem que reza, ou seja, o sacerdote, mas por causa de Deus que ouve. Não porque o homem fez uma súplica, o sacerdote fez uma súplica, mas porque a verdade, Cristo, prometeu atendê-la. Do mesmo jeito que a fome de todos aqueles que seguiram Cristo foi saciada, independente da qualidade espiritual que os apóstolos apresentavam naquele momento, a Santa Comunhão nutre os fiéis de vida verdadeira e introduz o fiel ortodoxo na vida de Cristo, independentemente dos pecados do sacerdote. Obviamente, deve ser um sacerdote a estar diante do altar, como devia ser um apóstolo a tomar o cesto e distribuir o pão, como foram apóstolos sentados à sua ceia mística. Mas não é pelo poder humano que esse mistério é estabelecido. O mistério da Eucaristia, meus irmãos, alarga os limites do espaço-tempo e coloca o homem em contato com a eternidade. Mas para partilhar dessa vida de Cristo, é exigido de nós que nós carreguemos a nossa cruz. Percebam que aquelas pessoas foram até o deserto. Elas abriram mão de tudo e adentraram no deserto com Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Partilhar da graça que nos santifica através da comunhão exige que nós estejamos dispostos a essa santificação. Lembrem-se que o Santo Apóstolo Paulo diz que quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. São Nicolau Cavassilás diz que nós bloqueamos a operação da graça em nós por indolência. A graça existe, sempre vai existir. Não é que a Santa Comunhão é afetada pelos nossos pecados, nós acabamos de conversar sobre isso, mas é como se nós disséssemos não a Cristo através de nossos atos. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por outro lado, dizer sim a Cristo é tomar a cruz e caminhar com Ele em direção ao deserto. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos simplificar as nossas vidas. O mundo não tem nada a nos oferecer. Não se engane com esses truques mágicos que Satanás tem trazido ao mundo através da tecnologia. Não se engane. É preciso rejeitar o mundanismo. Precisamos preservar a nossa fé. É preciso preservar a ortodoxia e buscar nela o seu grande tesouro, que é a oração do coração. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Incessantemente, até que o Espírito Santo tome essa oração e continue Ele mesmo a repeti-la em nossos corações, até que sejamos livres da escravidão dos pensamentos e somente Cristo habite em nossos corações. É preciso também buscar a confissão sincera. Não negligenciem a confissão. É importantíssimo que nós confessemos regularmente. É preciso rejejuar também. Os jejuns da igreja não são adereços opcionais. Jejuemos junto com a igreja. Agora mesmo nós estamos no período de jejum que nos prepara para a festa da dormição da Mãe de Deus, uma grande festa da igreja.
jejuemos. E assim, pouco a pouco, nós vamos adentrando no deserto com Cristo e pouco a pouco, toda a graça que verte do cálice vai nos inundar. Quando nós nos inserimos na vida da igreja, na luta ascética, Cristo nos insere em sua vida. E assim nós não vamos mais nos aproximar do cálice de modo mecânico. Vou ali comer um pãozinho numa colher. Muita gente se aproxima do cálice com um filho, uma criança, e diz: filho, toma, é suquinho de uva. Não, não é. É o corpo e o sangue de Cristo. Precisamos ensinar desde cedo para não termos adultos indolentes. Se o pai não cria o filho nos parâmetros de santidade, ele é pior que um pagão. Porque a indolência do adulto é blasfêmia. E nós vimos muito isso há uns anos atrás. Muitos, por não dimensionarem corretamente o que é a comunhão, chegaram ao ponto de imaginar que ela podia transmitir doenças. Muitos duvidaram de Cristo ao ponto de negar a comunhão, imaginando que ela pudesse ser um condutor de morte. Cristo, um condutor de morte. Que Deus nos perdoe. Que Deus nos perdoe. Quem jejua com a igreja, busca a oração do coração, a oração noética, e deixa-se esmagar em arrependimento, prefere ser consumido pela morte ao duvidar do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, nós precisamos pouco a pouco adentrar neste modo de vida ascético, nesse modo de vida da igreja. É preciso se livrar do lixo do mundo que nós acumulamos e damos o nome de tesouro, para que nós recebamos o verdadeiro tesouro. Porque esse verdadeiro tesouro, meus irmãos, vai muito além de um estômago cheio, de uma vida bem-sucedida e da saúde passageira ou da glória do mundo. Esse tesouro é a promessa do reino dos céus que se abre para nós agora, através do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.